irmãos, eu espero, assim, que se tornem especialistas em Ezequiel, né? E o livro fique extremamente fácil para cada um de nós. Livro do profeta Ezequiel. Então, nós já falamos algumas coisas. A primeira mensagem nós falamos sobre as características do verdadeiro profeta, quando ele teve aquela visão de Deus. Os irmãos se lembram, né? O povo foi em 3 levas para a Babilônia. Na primeira leva, o profeta Daniel, lembra? Que pregou lá para os nobres, né? Estava lá no palácio, na ilha. Depois, na segunda, o profeta Ezequiel estava no meio do povo e pregou para os cativos que estavam no meio da população em geral. Enquanto Jeremias ficou lá em Jerusalém, pregando lá em Jerusalém. Certo? Então a gente precisa ter esse contexto para entendermos o que estava acontecendo. E o profeta Ezequiel teve uma visão de Deus, da glória de Deus. E a glória de Deus ela vai se manifestar diversas vezes no livro. Nós falamos depois também sobre as responsabilidades do verdadeiro profeta. E mencionamos a ideia do atalaia, que é aquele sentinela que tinha que dar o aviso em caso de perigo. E assim somos nós também. Se a gente se calar, nós nos tornamos também responsáveis, né? Por não falarmos a mensagem que Deus mandou que nós estivéssemos falando, que nós falássemos, né? E domingo passado falamos sobre o método que Deus usou com aquele povo, que aquele povo era duro de coração, aquele povo era um povo obstinado, aquele povo não queria ouvir. Daí o que Deus faz? Deus pega e diz assim: olha, você vai então fazer um teatro, dramatizar, lembra-se disso? E através daquele teatro, o profeta anunciou ao povo aquilo que era mensagem de Deus. E hoje, nós vamos falar sobre a percepção sobrenatural do profeta. É incrível, né? A gente tem uma competição com esses cachorros. E o pessoal parece que vai passar passeando com o cachorro nesse horário. Mas eles não têm culpa, né? Porque é um horário normal. Pois bem, a percepção sobrenatural do profeta. Às vezes nós não entendemos que o homem de Deus ele tem que ter uma visão que vai além do óbvio. Que o homem de Deus ele precisa ter uma visão que vai além da superficialidade. Muitas vezes as pessoas enxergam as coisas só pelo lado de fora, de uma maneira superficial, né? E o homem de Deus ele precisa enxergar um pouquinho mais, ele precisa ir mais a fundo. O Espírito Santo de Deus é o Espírito que revela, o Espírito Santo de Deus é o Espírito que dá discernimento, para que haja uma percepção profunda. Eu nunca me esqueço quando veio um rapaz aqui, o culto era ali em cima ainda, no salão lá de cima, e o rapaz ficou endemoniado na hora do ensaio, começou a berrar e tal. E eu tinha naquela época o Wagner, tinha algumas pessoas, não sei quem estava junto mais, né? Mas eu falei pro cara: para com isso, meu. Tá? Porque ele estava fingindo. Daí ele falou assim: eu faço isso em diversos lugares, o pessoal gosta. Não, mas aqui não precisa fingir. Não era demônio. Era simplesmente uma pessoa que queria brincar, escarnecer. E muitas vezes isso acontece. O homem de Deus precisa discernir o que de fato está acontecendo em qualquer situação. E Deus, ele dá um discernimento especial para o profeta. Porque uma das grandes questões, isso acontece conosco também, são os questionamentos. Por que será que tudo isso estava acontecendo com o povo de Deus? Por que será? Por que será que o povo estava sofrendo? Por que será que o povo tinha ido para o exílio? Por que será que quem estava em Jerusalém também estava sofrendo?
E na nossa vida também, às vezes nós pensamos, né? Por que será que Deus permitiu tal coisa? Por que será que Deus apertou aqui o cerco? Por que será que aconteceu isso com o meu filho? Por que será que essa doença veio sobre mim agora nesse momento da vida? Por que está vindo essa avalanche de coisas? Muitas vezes nós queremos saber, né? E chegamos e perguntamos, por que, Senhor? E nem sempre Deus revela por quê. Nem sempre. Mas Ezequiel, ele teve essa oportunidade. Deus resolveu mostrar para o profeta por que tudo aquilo estava acontecendo. Por que será que tudo aquilo estava acontecendo? É interessante que para Ezequiel, que estava no exílio, Deus mostrou. Para o profeta Jeremias, que estava lá na região de Jerusalém, pregando, Deus não mostrou, só falou para ele: pregue, fale isso, fale aquilo. Interessante, né? E Deus vai revelando, Deus vai mostrando. E aconteceu algo aqui. Vamos ler? Impossível, os irmãos. Eu vou ler para os irmãos. É que a cor, na hora de salvar, ela não salvou, desculpem, né, essa falha minha. Mas os irmãos acompanham as suas Bíblias. Em Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 8, alguém precisa de Bíblia aí? Nós temos mais Bíblias por aí. Ezequiel, acho que deve ter uma por ali, né? Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aspecto de fogo. Desde o aspecto dos seus lombos, daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, daí para cima, como o aspecto de um resplendor com a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre o céu e a terra, e levou-me a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro. Irmãos, Ezequiel estava onde? Estava lá na Babilônia, no exílio. Seria o equivalente hoje a estar no Iraque, na Pérsia. Geograficamente era a região do Iraque hoje em dia. E Deus pegou aquele que estava no exílio pelos cachos, né? Em algumas versões aí está cachos, né? Pelos cabelos, e o levou entre o céu e a terra em espírito, e conduziu ele quilômetros muito distantes até a cidade de Jerusalém. Que viagem maluca, né? Ele foi levado a Jerusalém. Porque Deus, ele queria mostrar por que estava acontecendo tudo aquilo. Deus queria revelar o oculto para o profeta Ezequiel. E diz: eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. Então ele é levado a Jerusalém, e a glória do Senhor, Deus de Israel, estava ali. É interessante que a glória de Deus também estava às margens do rio Quebar. E a glória de Deus estava quando ele entrou na casa dele. Porque Deus controla todas as coisas e é sobre todas as coisas. Deus não é restrito. Deus não é limitado. E a glória de Deus estava ali.
Como é bom andar debaixo da glória de Deus, né? Em comunhão com Deus. E ele foi levado a Jerusalém. Tem gente que brinca comigo que diz que não daria para fazer comigo isso, né? Por que será? Porque Deus o pegou pelos cachos e o levou numa viagem. Que viagem, hein? Viagem transcendental, uma viagem espiritual, uma viagem que o leva a outro lugar. E tremendo. E como Deus pode fazer essas coisas, né? E ele chega naquele lugar e Deus começa a revelar os porquês. Por que tudo aquilo estava acontecendo? E o primeiro porquê está aqui, ó. Vamos ler o porquê? Vai aparecer só alguma coisa ali, né? Vamos ler, versículo 5. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. Eis que ao norte da porta do altar estava a imagem de ciúmes na entrada. Irmãos, Deus está revelando por que tudo aquilo estava acontecendo, o porquê do sofrimento, o porquê do exílio, o porquê a glória de Deus havia se retirado dali, e quando a glória sai fica o quê? Em cabote, lembram? Porque logo na entrada do templo estava a imagem de ciúmes. Lembra que eu perguntei assim se Deus tem ciúmes? Tem uma tradução aí, talvez esteja com os irmãos, a imagem que causa ciúmes. Né? A imagem que causa ciúmes. E o que causa ciúmes em Deus? O que causa ciúmes em Deus é tudo aquilo que o substitui. Porque Deus, no Velho Testamento, a metáfora é de marido do povo de Deus, de Israel. E tudo aquilo que o substitui, tudo aquilo onde o povo coloca as suas emoções, tudo aquilo onde o povo coloca as suas energias, tudo aquilo onde o homem coloca os seus ideais em substituição a Deus, provoca em Deus ciúmes. Lembrem-se que isso é uma antropopatia, né? Que é a atribuição de um sentimento humano a Deus. Mas a palavra que mais se aproxima é essa, ciúmes. Por isso que Deus é contra a idolatria. Por isso que quando você adora uma imagem, você está afrontando o Deus vivo. Por isso que quando você adora uma denominação, você está provocando ciúmes, porque ela está acima de Deus no seu coração. Por isso que quando você substitui o culto por qualquer outra coisa, Deus olha e se vê trocado. E Deus está mostrando a Ezequiel por que tudo aquilo estava acontecendo. E Deus pega ele pelos cabelos e o leva em espírito a Jerusalém. E ali logo na entrada Deus diz: dá uma olhada aí, ó. A imagem que produz ciúmes. Estava onde essa imagem? Na entrada do templo de Deus, da casa de Deus. Hoje eu acho interessante que volta e meia, virou moda agora, né? O nome das igrejas aparece assim: igreja tal do apóstolo. E daí tem lá a foto dele de um lado, a foto da mulher do outro, bem grande. Igreja tal do ministério, sei lá o que, da Rosa. E está lá a foto, né? E nós colocamos essas imagens mostrando a primazia do líder em detrimento do Deus que deve ser proclamado. E foi a primeira coisa que viu. Falar um pouquinho sobre essa imagem, dá tempo, né? Só para os irmãos terem uma ideia, depois os irmãos vão entender. Alguém aqui já ouviu falar de Afrodite? Quem que é Afrodite mesmo?
Deusa do amor, né? Da beleza. E no contexto ali é Astarote, que é a mesma, né? Porque cada nação dá nomes diferentes. É Estar para outro povo. E segundo os historiadores, essa deusa, que é a deusa da sensualidade, é a deusa do libido, na porta do templo. Estourou um escândalo aí numa igreja, conhecida, uma mulher de 42 anos, casada, tendo filhos já na universidade, revelou que ela era a prostituta do pastor, dos diáconos, dos líderes da igreja, desde os seus 14 anos de idade. E todos os domingos, esses líderes ministravam a ceia, esses líderes pregavam, esses líderes faziam visitas, mas eles adoravam aquela imagem que simboliza tudo que é libidinoso na entrada da casa do Senhor. Quantos escândalos de pedofilia dentro das igrejas, quantos escândalos, porque na verdade a adoração está a sensualidade ao corpo. Tem gente que me acha quadrado, né, quando colocam aquelas meninas de 15 anos sensuais fazendo coreografia, e onde se pode ver tudo aquilo que qualquer pessoa que tenha olhos consegue enxergar naquelas danças sensuais de palco de igreja, onde os adolescentes ficam ali encantados, assistindo. E aquilo é culto, que talvez promova os ciúmes daquele que verdadeiramente deveria ser adorado. Diz a palavra de Deus, no versículo 6, que Deus diz assim: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Deus fala para aquele profeta: veja o que eles estão fazendo, olhe. E ele era um homem de Deus, ele era um homem correto, o profeta. Mas mesmo assim Deus chacoalha e diz: olhe, olhe. Você não quer acreditar, mas olhe e veja as grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afaste do meu santuário. Você está vendo? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Deus está dizendo: você perguntou por que, eu estou te mostrando por que tudo isso aconteceu. Você vai ver coisas maiores ainda e piores do que essas. Segundo a revelação dos porquês, é porque havia satanismo dentro do templo de Jerusalém. O povo se perguntava por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. E Deus então revela aquilo que está escondido. Diz assim a palavra de Deus no versículo 7: e levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei a parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. É interessante, irmãos, que as coisas estão escondidas, né?
Porque Deus pega ele pelo cabelo, leva lá em espírito, daí ele mostra uma parede, tem um buraco na parede, e diz: agora cava, porque eu vou te mostrar por trás da parede, por trás daquilo que se pode ver. É quase um mundo paralelo que não é conhecido ao povo, porque lá no átrio, onde o pessoal adora, tem a estátua de ciúmes. Mas lá mais profundamente, lá onde o povo não vê, lá tem coisas piores. E diz a palavra: e entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede, em todo o redor, lá no escondido. Os irmãos sabem que répteis simbolizam, né, a serpente simboliza Satanás. E estavam lá dentro do templo, no lugar escondido, no oculto. E estavam como tatuagens, impregnando aquele lugar. Porque no fundo aquele povo adorava os demônios. Embora o culto deles lá no átrio fosse o culto de Israel. E sabe, a gente fica pensando assim: será que existe hoje em dia isso? Igrejas que por fora eles cantam glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, e choram e fazem coreografia e cantam. Mas se Deus disser assim: ó, está vendo um buraco ali na parede, cava, está vendo a porta, entra, veja lá os bastidores, veja lá dentro, veja lá no fundo, eu vou te mostrar, e daí você vai saber por quê que tudo isso está acontecendo. Será que existe isso? Eu já participei disso. Não que eu adorasse, né? Eu fui convidado, os irmãos sabem, para pregar, fazer um estudo sobre uma sociedade secreta, que eu não posso falar o nome aqui agora, todo mundo sabe qual é. E eu fui lá para o púlpito e comecei a ensinar, e falei assim: olha, existem os dois lados, né? Alguns dizem que é só para ajudar os outros, e daí tem esse lado aqui, luciferiano. Quando eu usei a palavra luciferiano, o pastor que estava ali ficou praticamente endemoniado. Eu creio hoje, pela minha percepção, que ficou endemoniado, e começou a berrar: é mentira, é mentira, é mentira. E daí o povo começou, eu falei no microfone assim: os irmãos querem que eu continue ou não? Metade dizia: continua, pastor. Metade dizia: não, pare. E eu estava ali. E quando todo mundo começou a dizer: fale mais, a mulher do pastor se levantou, foi até a chave de luz, desligou, para que nós ficássemos sem energia, no escuro, sem microfone. E o povo começou a sair, se atropelando pela escada, ou melhor, pela passarela que tinha do lado, assim. Porque eu toquei num ponto. Porque aquela igreja foi construída com dinheiro de sociedade secreta. Porque o pastor daquela igreja abriu mais lojas de sociedade secreta do que igreja. Porque aquele pastor ficou ali endemoniado. Daí no outro domingo, fizemos uma reunião. E nessa reunião aconteceu o que os tradicionais gostam, né? Que a igreja pentecostal é barulheira, todo mundo fala em língua, né? E daí os tradicionais dizem: não, um fala e o outro interpreta. Assim é de Deus. Todo mundo falando junto, não. Daí aconteceu isso. A uma irmã, não vou falar o nome, ela falou em línguas. E uma irmã se levantou e interpretou. E todo mundo que estava naquela situação, sabendo aquele conflito, escutou a mensagem de Deus naquela reunião. E através do dom de língua, genuíno,
interpretando, foi dito o seguinte, que a serpente, quem é a serpente? É o diabo. A serpente estava enrolada, envolvida naquela igreja, e ela estava dominada pela serpente, pelo dragão. E seria o caso então do quê? Seria o caso dos irmãos se levantarem e dizerem: nós não queremos a serpente, nós não queremos a sociedade secreta, nós não queremos o dinheiro sujo que vem desses grupos, nós não queremos assentos estofados, a gente prefere cadeirinha ruim, mas adorando a Deus. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que eles disseram: nós queremos continuar do jeito que estamos. Então os irmãos acham que isso não acontece? Esses dias um garoto de seus 15 anos, filho de pastor, o pastor é de uma sociedade secreta e a mãe é de outra sociedade secreta. Ele foi fuçar, sabe quando a criança quer fuçar as coisas dos pais? E sabe o que ele encontrou lá no quarto dos pais? Materiais de magia negra. E ele olhou para o pai dele, subindo ao púlpito para pregar, e ele disse: não é possível, não é possível. No púlpito, aclamado. No quarto, adorando os demônios. É isso que foi mostrado aqui para o profeta, na época em que eles foram para o cativeiro. E uma das coisas que nós devemos entender, a gente normalmente pensa que quem está endemoniado é uma pessoa, né? Mas a Bíblia fala de estruturas que estão possessas. A Bíblia diz assim: não é contra a carne e sangue que havemos de lutar, mas contra o quê? Potestades, principados. São dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. Principado é uma região. E a gente não crê nessa história de demônios territoriais, mas nós cremos que existem estruturas que foram construídas para a adoração de Satanás. E essas estruturas muitas vezes são igrejas construídas em nome de Deus, mas que pregam o diabo nas suas doutrinas. Quando você diz que Deus será remido pelo diabo, tem uma grande denominação que prega isso. O que tem por trás disso? Lembra que estavam pintados ao redor, na parede, em tudo quanto é lugar? É porque isso fica impregnado na parede, fica impregnado na alma, fica impregnado na mente. E quando a pessoa está envolvida nisso, ela não consegue sequer perceber. Porque aquele povo imaginava que adorava a Deus. Daí Deus pega e fala para o profeta. Ou melhor, o profeta viu lá dentro, né, quando ele cavou, quando ele abriu aquela porta, quando ele viu que estava oculto, ele diz: estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e já Azanias, filho de Zafã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia espessa nuvem de incenso. Sabe o que é incensário? Os sacerdotes, os levitas, as pessoas do culto, o culto naquela época eram os incensários, e seria o equivalente hoje às reuniões de oração. Então eles estavam mantendo as suas atividades culticas, embora adorassem ao diabo.
E quando fala que eram 70 homens dos anciãos da casa de Israel, está falando que quem fazia isso era a liderança. Não era o Zé Mané, com perdão da expressão, mas era aquele que se considera bispo, é aquele que se considera apóstolo, é aquele que se considera pastor, era a liderança do povo, e eles mantinham o culto. Por isso que a terceira revelação do porquê que tudo aquilo estava acontecendo, havia uma liderança corrompida. Eu nunca me esqueço quando líderes evangélicos partem para o lado da especulação financeira, né? Isto é, a propriedade da igreja está lá, né? A propriedade da denominação está lá, e daí eles pegam e dizem assim: vamos para um lugar melhor. Eles fazem uma troca por um lugar mais distanciado, saem do centro, e o povo fica feliz da vida. Olha que baita terrenão a gente conseguiu. Não. Quanto de dinheiro aqueles líderes conseguiram nessa troca, por trocarem uma área nobre por um lugar com menos valor, e a propina. E daí eles ficam se perguntando por que o grande líder que fez grande trabalho está morrendo do coração. Por que o grande líder que fez o grande trabalho está com seus filhos drogados? Por que o grande líder que fez aquele grande trabalho encheu os bolsos, ainda sendo aplaudido pela simplicidade do povo, está se esvaindo num câncer maligno espiritual que toca até as entranhas da sua alma, porque na verdade se distanciou de Deus e adora o dinheiro e adora o homem. E aqueles que pedem dinheiro para construir as suas casas de marfim com muros enormes, e quando o irmãozinho da igreja que é dizimista, que é fiel, que ama a Deus, vai visitar o pastor, não consegue ser recebido, e quando ele olha pela fresta do portão, vê uma piscina aquecida, fruto do roubo, fruto do estelionato espiritual, fruto de uma ação corrompida do ser, desses indivíduos que adoram os demônios, mas está tudo escondido. Então me disse, no versículo 12, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Eles têm a segurança dizendo o seguinte: Deus deixou esse negócio de igreja, deixou na nossa mão. Deus deixou esse negócio de religião, deixou na nossa mão. Deus não vê, Deus já foi para longe, e acabou, agora já se foi, o negócio é nosso. E disse-me: ainda tornarás a haver maiores abominações que estes fazem. Os irmãos percebem por que às vezes é melhor não chegar para Deus e perguntar por quê? O profeta estava lá no exílio e queria saber por quê, né? E Deus disse assim: vem então, pegou pelo cabelo, vem para Jerusalém. Olha aí, ó, na entrada já tem isso. Na entrada do templo
Agora vê o buraco, cava, cavou, tem uma porta, entra, eu vou te mostrar o que está escondido. E o profeta vai entendendo por que tudo aquilo estava acontecendo. A quarta revelação dos porquês é uma teologia corrompida. Uma teologia é um sistema de crenças, né? Então, os irmãos se lembram que na porta lá da entrada tinha a estátua de Ciúmes, que seria Astarte ou Afrodite? Então, lá dentro tinha quem? Tamuz, que seria o marido dela. Vocês não estão vendo uma estrutura construída dentro da casa de Deus? Diz assim: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: vê isso, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que esta. Havia toda uma teologia ali, irmãos. Essas mulheres choravam por Tamuz, porque Tamuz era o deus da fertilidade, e Tamuz era o deus da agricultura, que morria a cada ano durante o período em que a terra não estava produzindo, e renascia na hora da produção da terra. Essa era a ideia mitológica. E aquelas mulheres choravam a morte de Tamuz, porque Tamuz também era o deus da fertilidade, era o deus que promoveria a satisfação sexual, promoveria a satisfação afetiva. E aquelas mulheres choravam a morte de Tamuz e se alegravam na ressurreição de Tamuz e viviam um círculo vicioso dos trabalhos que diziam: agora você vai ser feliz, mas agora você está triste, e agora você vai ser feliz, e agora você está triste. Que era aquela busca contínua, como um círculo vicioso, de ter a plenitude nos relacionamentos. Como é que eu posso explicar isso? Os irmãos já viram um culto que trabalha assim: você será feliz nos seus relacionamentos. Se o seu casamento não está bem, venha para o culto. E daí há aquele afã e aquele desejo de estar bem, 100%, 1000% bem. Por quê? Porque o ideal daquelas mulheres era ter um marido como Tamuz, que seria um marido perfeito, viril, capaz, provedor. E choravam a morte de Tamuz. E depois se alegravam pela ressurreição de Tamuz. E nesse círculo vicioso elas viviam nessa adoração. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: o que tem de mulheres que idealizam os relacionamentos. Mas eu queria dizer uma coisa para as mulheres hoje. Você vai arrumar um namorado, esse namorado vai ser bem bonito no começo e vai te dar flores, só que dali a pouco ele vai pisar na bola. Em que sentido? Porque ele não é perfeito, ele vai fazer algo que te desagrada, e daí ele vai se arrepender, vai pedir perdão. E você também, que não é perfeita, também vai cometer erros, e durante toda a sua vida, até o dia da morte, o casamento e o relacionamento vai sendo construído a partir de erros e acertos. O ideal de Tamuz não existe. Eu não quero desestimular ninguém, mas marido tem chulé. Eu não tenho chulé, às vezes tem, né? Na ele não tem. Mas às vezes a esposa tem, né? Não? Às vezes acontece dele ter um defeito, né? 2 defeitos, né, Bia? 3 defeitos, 4 defeitos. Ou ela tem 1, 2, 10. Irmãos, a melhor coisa para uma igreja ganhar dinheiro é fazer, sabe o quê? Encontro de casais.
Porque no encontro de casal a gente trabalha nas frustrações. E eu quero dizer que não existe fim para as frustrações. Porque o nosso ideal nunca será atingido nessa terra. E de repente, a gente faz um culto a Tammuz, que é o culto da tentativa de preencher os vazios existenciais das mulheres, aqui o texto fala das mulheres, mas também dos homens. E esse vazio existencial, eu quero dar um choque de realidade, nunca será preenchido. Porque você está em construção. E esse vazio só será preenchido em Cristo. Só em Cristo. Só em Cristo. Então pare de dar dinheiro para os lobos. E disse-me: vê isso, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E finalmente, as práticas litúrgicas corrompidas, né? Diz assim que Deus pega ainda o profeta Ezequiel e diz assim: levou-me para o ato interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, com os seus rostos para o oriente. Eles estavam virados para o oriente, adorando uma divindade chamada Sol. Sabe, irmãos, eles continuavam a adoração. A adoração não parava, o culto não parava. Só que eles estavam de costas para quem? Para o Senhor, para o templo do Senhor. Estavam de costas para a palavra do Senhor. Estavam de costas para a Bíblia. Estavam de costas, hoje em dia, estão de costas para o Evangelho do Senhor, porque não pregam o Evangelho. Pregam Tammuz, marido de Astarte. Pregam as emoções carnais e ficam de costas para o Senhor. Então me disse: vê isso, filho do homem, há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Vocês estão me irritando com as abominações. Sabe, hoje a gente olha tudo isso e pensa assim: Deus está lá, tranquilo, né? Parece que é só a gente que enxerga, né? Mas existe um momento que Deus se levanta e age. E aconteceu isso com o povo de Deus, porque todos foram cercados, foram levados cativos. Os que ficaram em Jerusalém e chegaram a comer os próprios filhos. O templo foi destruído, o povo como escravo levado, e lá no exílio, Deus estava trabalhando o coração deles, para que eles pudessem se arrepender desses pecados. Você sabe que esse tipo de idolatria no meio do povo de Deus só foi resolvido depois do exílio. Antes do exílio era idolatria o tempo todo. Lá no exílio, eles foram curados da idolatria, à custa de muito sofrimento. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz. Contudo, não os ouvirei. Uma pergunta que fica é: por que eu deveria me incomodar com essas coisas?
Sabe quando a gente prega isso, né? Quando a gente demonstra, né? Porque não precisa ser muito inteligente para ver tudo isso acontecendo contemporaneamente hoje, nos mais diferentes lugares. E eu acabei de dar um exemplo de algo que aconteceu e muita gente aqui viu, aqui do lado. Né? Mas mesmo assim eu percebo, e eu percebi, principalmente com um grupo que viu tudo acontecer, mas continuaram nos mesmos caminhos, que as pessoas, e que tenho eu com isso? Né? Que tenho eu com isso? Se um prega e ensina de um jeito, outro prega e ensina de outro jeito, e daí? Como isso pode me atingir? Será que a gente pode ter essa... Eu vejo muito isso em política, né? A gente está no Brasil fervilhando, a gente tem uma possibilidade de uma catástrofe para os nossos filhos e netos. Está aí diante da gente. E às vezes a gente fala assim, você não vai se posicionar? Não, eu vou para o cinema, eu vou para a balada, eu vou para a tabacaria. O que eu tenho com isso? Mas o irmão sabe o que aconteceu logo após Deus revelar tudo isso daqui para o profeta Ezequiel? O irmão sabe o que aconteceu? Eu vou contar para os irmãos. O profeta Ezequiel olha e sabe o que ele viu? Ele viu um homem vestido de linho. Ele viu um homem vestido de linho. E esse homem tinha um tinteiro na mão. E daí, Deus deu uma ordem para esse homem que tinha um tinteiro na mão. O irmão sabe qual a ordem? Vamos ler? Vamos ver se eu coloquei aqui. Diz assim: e a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. A ordem foi assim, ó, o homem de linho, pega aí a caneta, o tinteiro, marca a testa de quem está incomodado, de quem não aguenta ver tanta iniquidade, de quem está indignado com o pecado. Sabe, o povo perdeu um pouquinho aquele negócio de indignar-se, né? Sabe por que a gente tem que se posicionar? Porque todos aqueles que não estavam nem aí, o homem que tinha o tinteiro na mão, essa é a visão do profeta, passava de lado. Estava lá um festando, estava outro lá feliz da vida tomando café com a família, estava outro lá que não estava nem aí, tinha os coniventes. Mas Deus disse, ó, veja aí quem está incomodado, quem estiver incomodado com tudo isso, quem estiver enxergando e está assim, suspirando e gemendo diante disso, porque o Senhor está sendo afrontado, pega esse cara e marca aí, na testa. E logo em seguida, sabe o que aconteceu? Não sei se eu coloquei, mas os irmãos podem ver. Vieram homens com espadas para passar a espada e encher de cadáveres o templo do Senhor. E seriam mortos todos aqueles que não haviam sido marcados por Deus como pessoas que se importavam. E sabe o que acontece? É que Deus, lembra a semana passada que eu falei? Deus sempre tem o remanescente fiel. E o remanescente fiel, ele marca. E quem não está nem aí,
está junto com a multidão. Por isso que Deus não suporta pessoas tíbias, pusilânimes, pessoas que não tomam partido, pessoas que não têm a capacidade de se indignar, pessoas que não choram diante do sofrimento, pessoas que não conseguem dobrar os joelhos quando uma nação está sendo atacada e crianças estão sendo mortas, uma pessoa que não se importa com grupos que estão escravizados por Satanás nos mais diferentes lugares, pessoas que estão pensando só em si mesmo. Lá no livro de Apocalipse diz assim que para aquela igreja o Senhor diz: quisera fosse o quê? Frio ou quente, mas vocês são mornos, que farei? Vomitar-te-ei da minha boca. Nós estamos numa época que precisamos de tomada de posição, marcados com o tinteiro na testa, como pessoas que se importam com o Evangelho, se importam com a evangelização, se importam com a igreja do Senhor, se importam em contribuir para a casa de Deus, se importam em testemunhar, e se importam e se incomodam quando alguém prega um erro e denuncia o erro, para que aquelas pessoas não sejam enganadas. Deus revelou o oculto para o profeta Ezequiel. Bia, você acha que o Ezequiel ficou feliz por ter visto? Ou era melhor continuar pregando na ignorância? É só obedecer, né? Deus fala assim, ó, vai lá e fala isso. Ele vai lá e fala. Ele não sabe o que está na profundidade daqui. Mas Deus lhe mostrou tudo. Assim como está mostrando hoje para você. E Deus te chama a tomada de posição em prol do Evangelho do Senhor e da palavra do Senhor, e da pureza e santidade da palavra do Senhor, e da pureza e santidade do púlpito, da casa de Deus, na proclamação do Evangelho. Deus nos chama a tomar uma posição. Vamos lá. Senhor, pedimos então agora neste momento que o Teu Espírito Santo, assim como envolveu o profeta Ezequiel, esteja envolvendo cada um de nós, porque nós queremos dizer ao Senhor que nós nos importamos com o que está acontecendo, que nós nos importamos porque o Senhor quer uma igreja, conforme diz a Tua palavra, uma igreja gloriosa, santa, sem mácula, irrepreensível para a volta do Senhor. E pedimos então que o Senhor nos faça tal igreja, porque nós queremos obedecer em tudo. Abençoa-nos, encha-nos, ó Deus, do Teu Espírito. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.